Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui no Office Resolve. Hoje é uma segunda-feira, 9 de outubro. Eu sou o Roberto Sabino e hoje a gente vai falar de banco de dados, ou melhor, funções de banco de dados. Porque a gente já falou aqui de bases de dados, já falou de banco de dados, já falou de tabela de dados, mas agora eu estou falando sobre um tipo de função específico que precisa do formato de banco de dados. Sabendo o que é formato de banco de dados no Excel? Formato de banco de dados é uma planilha ou uma tabela que tenha uma linha de cabeçalhos, uma única linha de cabeçalhos aqui em cima, e depois cada uma das colunas obedeça o cabeçalho. Então, se eu disse aqui nome do produto, se eu disse aqui categoria, aqui eu tenho que ter só categorias, tá? Isso aqui é um formato de banco de dados que facilita o Excel a reconhecer algumas coisas. E existe uma categoria de funções que você vai achar aqui, que são as funções de banco de dados. Olha lá, ó, funções de banco de dados. Essas funções, BD contar, BD contará, BD desvio padrão, BD extrair, BD max, BD média, são funções que vão usar esse formato de banco de dados para facilitar a sua vida. Em vez de você usar, por exemplo, média C, média Cs, você vai poder utilizar a função de banco de dados BD média. Vamos testar aqui, primeiro de tudo, como é que funcionaria isso, tá? Eu preciso ter uma lista de critérios, tá bom? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para facilitar aqui minha vida, mas na verdade eu tenho, e o formato aqui é o seguinte, o formato é de um rótulo, ou melhor, um campo, aqui a gente vai chamar de campo, um campo e uma informação sobre esse campo, ok? Nós vamos fazer exatamente o seguinte, vamos fazer uma BD soma, que é a mais facinha de todas, tá? Eu vou aumentar aqui, vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho a planilha, que tem ali ID produto, nome do produto, categoria, marca, custo unitário, estoque, valor do estoque. Eu vou fazer uma BD soma com estes critérios aqui, tá? Então vamos dizer que eu vou colocar aqui, ó, marca JLB, é uma marca que tem ali, ó, JLB, custo unitário não e quantidade em estoque 40, tá bom? E eu vou fazer uma soma, e aí eu vou aumentar aqui para a gente enxergar melhor, tá? A soma que eu vou fazer uma soma com BD soma. Então você tem soma C, você tem BD soma. A BD soma é uma função de banco de dados. Como função de banco de dados, normalmente ela vai te pedir os mesmos parâmetros. Qual é o banco de dados, qual é o campo e quais são os critérios, tá? Então eu vou dizer o seguinte, qual é o banco de dados? Eu quero este banco de dados aqui, ou seja, vou selecionar toda essa área que poderia ser uma tabela, tá? Mas eu não estou usando tabela, então nós vamos ter aqui uma referência relativa. Eu posso transformar essa referência numa referência absoluta, apertando F4 aqui, tá? E agora ele vai me perguntar qual é o campo. Qual é o campo que eu quero fazer essa soma? E eu vou falar que eu quero sobre o valor do estoque. Eu poderia clicar aqui, eu poderia escrever valor do estoque aqui, eu poderia ter escrito o valor do estoque em outro lugar e usado, ou eu poderia dizer qual é a coluna, contando de 1, 2, 3 até a coluna que eu quero fazer a BD soma, tá? São várias formas de fazer essas funções de banco de dados. E depois eu tenho que dizer onde estão os critérios. A grande diferença das funções de banco de dados é justamente que você vai poder ter uma maior facilidade de fazer os critérios, porque você vai criar um range, nesse caso de J1 até L2, posso fixar isso aqui, né, com um F4. E a partir de agora, eu posso mudar esses critérios quando eu quiser e ele já vai fazer a soma. Então ele está dizendo o seguinte, Sabino, JLB com quantidade 40 não tem nenhuma. Vamos ver se ele está certo? Então aqui, ó, marca JLB, vamos fazer aqui essa, e estoque realmente não tem, ó, tem 45, tem 90. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui JLB e vou tirar
quantidade em estoque. Observe que agora ele está me dizendo, eu posso até formatar aqui, né? Ele está me dizendo que tem 7.500 no total. Vamos lá ver de novo? Marca JLB, ó, marca JLB, tá aqui. A soma é 7.500, tá certinho, 7.500. Ou seja, já entendemos como funciona funções de banco de dados. Certo? Mais ou menos, né, Sabino? Vamos devagar, não tem problema. Aqui a ideia é que esses cabeçalhos aqui, ou melhor, esses critérios eu posso alterar do jeito que eu quiser. Vamos supor que eu quisesse dizer o seguinte, ó, eu não quero mais fazer por marca e por custo unitário. Eu vou fazer por categoria aqui, ó. Então eu vou mudar aqui para categoria. Vou dizer que eu vou usar uma categoria vestuário. E ele já vai fazer a soma para mim, tá? Ou seja, eu tenho liberdade para mudar esses critérios. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer com funções de banco de dados, mas vamos começar a provocar as inteligências artificiais e vamos ver o que elas conhecem disso? Vamos perguntar aqui então para as inteligências artificiais quais são as principais funções, ó, começando com o Bing Chat. Quais são as principais funções de banco de dados no Excel e como posso usá-las. Aqui a gente vai fazer um misto de aprender um pouquinho com testar, com testar as inteligências artificiais, tá? Então temos Bing Chat, temos também Bard e temos ChatGPT. Vamos provocar as inteligências artificiais e vamos ver as respostas que a gente tem. A ideia é saber primeiro se as inteligências artificiais sabem o que é uma função de banco de dados. E é possível... Aí eu já estou vendo o ChatGPT se perdendo aqui na resposta, né? Ó. Ele vai dizer que o Excel oferece uma variedade, blá blá blá. As principais funções de banco de dados incluem... E aí, o Excel oferece, não são funções de banco de dados, tá? ChatGPT. Mas tudo bem. Talvez a gente tivesse que colocar aqui, entre aspas, para ele entender que a gente está falando de algo específico. Eu confesso que as funções de banco de dados, elas são menos conhecidas. Portanto, a gente tem menos material aí na internet, né? O ChatGPT, ou melhor, o Bing Chat, quando a gente dá o Alt Tab, ele para de responder. Pelo menos, eu percebi isso, né? O Bing Chat está mandando muito bem na resposta. Ó, é exatamente isso aqui, tá? O Excel possui várias funções de banco de dados que permitem trabalhar com tabelas e listas como se fossem banco de dados. Algumas das principais funções: BD soma, BD média, BD contar. Para essas funções você precisa ter uma tabela, uma lista bem estruturada. Ele está certo, é isso mesmo. Ó. Uma lista ou uma tabela bem estruturada, né? E formatada como um banco de dados. É formato de banco de dados, está certo mesmo. Em seguida, você pode inserir uma fórmula que usa uma dessas funções para calcular os valores. A sintaxe geral dessas funções é... Então aqui, ó, observe que ele está te dando aí uma ideia que é exatamente isso. Ó, BD soma, BD média, BD contar, elas sempre usam os mesmos parâmetros. Ó, nome do banco de dados, campo e critérios, tá? Então, o Bing Chat sabe o que ele está dizendo. Tem aqui algumas recomendações, já falei uma vez, não vou falar de novo. As recomendações que aparecem aqui não são recomendações minhas. Algumas eu assinaria embaixo, outras não, mas tudo bem. E aí tá a resposta do Bing Chat, tá bom? Então, o Bing Chat conhece as funções de banco de dados ou pesquisou na internet, né? Porque o Bing Chat ele é um pesquisador também e ele pesquisa as coisas na internet. O nosso amigo ChatGPT se perdeu. Coloquei lá entre aspas, mas não adiantou. Não vou insistir, tá bom? Já perdeu. E o nosso amigo Bard foi bem também. O Bard tem me surpreendido aqui nos nossos experimentos, né? Mas assim, esse BD contar-se não existe, tá, Bard? A menos que o Excel tenha sido atualizado ontem, não tem. Mas ó, as principais funções de banco de dados: BD soma, BD média, BD max, BD min,
BD contar. Até aqui tá certinho, ó. Até aqui tá belezinha. BD contar C, meu amigo, não faz nem sentido, né? E aqui ele misturou duas coisas, quer ver? Sabino, vamos ter certeza se não existe? Vai que você... BD contar, ó, existe BD contar e BD contar A. E aí ele misturou com conte C. Se eu vou usar conte C, eu não preciso de BD contar. Se eu vou usar BD contar, eu não preciso de conte C. Sabendo como usa BD contar? Vamos usar aqui, ó, igual BD contar. E aí, agora eu quero fazer a contagem de qual banco de dados? Sempre a tabela inteira, tá? Sempre a tabela inteira. Posso colocar aqui um F4 para travar esse range. Quero fazer uma contagem de qual campo. Eu posso pegar, por exemplo, ID produto, né? Já que é contagem, tá? BD contar. E aí, critérios. Vou usar os mesmos critérios, tá? Vou usar os mesmos critérios. 0. Sabino, como assim não tem nenhum vestuário com nenhuma outra especificação? Aqui tem uma coisa interessante, tá? A BD contar, quer ver? Ó, vamos de novo aqui em funções. E aí na hora que a gente... Opa! Na hora que a gente entrar aqui, ó, na de banco de dados, a gente vai olhar o seguinte, ó, tem a BD contar, e essa BD contar, ela tem uma especificidade, ó, ela conta as células contendo números. Células contendo números. Então ela só serve para contar números. Se eu quiser contar alguma coisa que não seja número, e aí são as células não vazias, eu preciso usar BD contar A. Então, nesse caso aqui, ó, para retornar alguma coisa, eu teria que usar o BD contar A. BD contar é para contar número. Sabendo para que existe isso? Porque você pode querer contar só os números dentro de uma coluna que tem números e outras coisas que não são números. Por isso que existe a BD contar. E a BD contar A, aí ela conta tudo que não tiver vazio, tá bom? Ou seja, você pode usar a BD contar no lugar da conte C, né? Como é que eu faria aqui se eu quisesse fazer a mesma contagem? Eu faria uma conte C, aí eu teria que pegar o intervalo, né? Então aí qual que é o intervalo? Intervalo que eu quero contar neste caso. Quero contar, eu contei vestuário, né? Eu estava perdido ali, ó. Vou contar aqui. E o meu intervalo, ou melhor, o meu critério é vestuário, tá? Categoria vestuário. Então tem 8 aqui também. Beleza, beleza. Mas vamos dizer que eu não quero só categoria vestuário. Eu quero também estoque. Olha que legal, ó. Maior que 20. Não, maior que 20 não adiantou. Vamos colocar aqui maior que 50, será? Maior que 50. Beleza, beleza. Como é que eu faço isso aqui na conte C? Vou deixar isso como um desafio para você fazer na conte C. Mas você já percebeu, primeiro que você vai ter que usar conte Cs, né? Primeiro que você vai ter que usar conte Cs, e eu acho que a BD contar A é mais fácil neste caso aqui. Tá bom? É justamente essa que é a vantagem. Vamos finalizar aqui perguntando para as inteligências artificiais que acertaram, né? O Bard acertou mais ou menos, certo? Essa aqui é engraçada, ó. BD contrário, né? Não, 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 não. Poxa, Bard, essas duas aqui foram ridículas, né? Tá de brincadeira. BD pesquisar V. O Bard, ele dá uma alucinada bem interessante aqui, né? Mas pelo menos ele respondeu melhor que o ChatGPT. ChatGPT ficou em último, Bard em segundo. E por enquanto, o Bing Chat em primeiro, né? A sintaxe geral é essa, também mandou uma sintaxe geral lá, explicou, deu um exemplo. Ficou legal, ficou legal. Ficou legal, Bard. Você alucinou ali, mas ficou legal, tá? Qual a principal vantagem? A principal vantagem de usar as funções de banco de dados no Excel. O que você acha?
Bard. Enquanto isso, vou perguntar lá para o Bing Chat também. O Bing Chat, ele é meio chato, né? Se eu der Alt Tab, ele vai fugir, né? As funções de banco de dados no Excel permitem que você trabalhe com tabelas e listas, como se fossem bancos de dados, o que pode ser útil para gerenciar grandes quantidades de dados. Essas funções permitem que você filtre, classifique e calcule valores com base em critérios específicos, o que pode ajudá-lo a obter informações valiosas a partir de seus dados. Muito bem. Eu não sei. Deixa eu ver. Ele, na verdade, a principal vantagem que eu vejo é a simplicidade de uso quando você vai usar mais do que um critério, tá? Então, vários critérios, você consegue fazer vários critérios de uma forma bem simples, tá? Mas é verdade também que quando são grandes quantidades de dados e tal, ele também ajuda, né? Bard, qual a principal vantagem? A principal vantagem de usar as funções de banco de dados no Excel é a eficiência. Essas funções são projetadas para processar grandes conjuntos de dados de forma rápida e precisa. Por exemplo, para somar os valores de um campo em um banco de dados com 1000 registros, você pode usar a função BD-soma. Essa função irá calcular a soma em um único passo, sem a necessidade de criar uma fórmula para cada registro. Outra vantagem das funções de banco de dados é a flexibilidade. Estas funções podem ser usadas para realizar uma variedade de tarefas, desde a soma de valores até a pesquisa de dados. Aí ele já, pisa no tomate de novo. Por exemplo, você pode usar a função bdcontar.c, mas não tem, Bard, não tem função bdcontar.c. Aí você já está de brincadeira, né? No geral, as funções de banco de dados são uma ferramenta valiosa para qualquer usuário de Excel que precise analisar ou manipular dados. Tá bom, gostei da brincadeira hoje com as inteligências artificiais, mas a verdade é que função de banco de dados é muito legal, inteligência artificial é muito legal, mas a gente tem que ir aprendendo a usar essas coisas. Estou fazendo um monte de conteúdo sobre isso. Deixa nos comentários aqui o que você quer saber sobre funções, sobre Excel, sobre inteligência artificial ou qualquer um dos assuntos que a gente tem falado aqui no Office Resolve. Eu vou ficando por aqui, mas eu te peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, para a gente conseguir crescer esse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para ajudar a gente também a crescer e poder criar cada vez mais conteúdos. Amanhã tem mais vídeo e deixa aí no comentário o que você quer ver aqui no Office Resolve. Eu fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.